Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, só que hoje eu vim aqui para vocês para conversar sobre o CAC, que é o custo aluno qualidade, e o CAQI, que é o custo aluno qualidade inicial. O CAC sendo mais um conceito que vem do conceito de padrão mínimo de qualidade e o CAQI sendo mais um projeto mesmo efetivo, um documento aonde se mostra qual seria o ideal, o padrão mínimo de qualidade ideal para cada etapa e cada mobilidade do ensino básico brasileiro. Para eu fazer essa apresentação desses conceitos e desse projeto para vocês, eu vou dividir esse vídeo em algumas etapas. A primeira etapa vai ser falar sobre os movimentos envolvidos tanto na luta por esse padrão mínimo, quanto no projeto propriamente dito do CAQI. Depois eu irei falar sobre a história da vinculação, que é mais especificamente como as legislações anteriores, mais especificamente a partir da legislação de 1934, passando pela de 46, depois passando pela de 67, depois passando pela de 88, como essas legislações defendiam a educação, como essas legislações garantiam a educação, quais eram os mecanismos, quais eram as leis, quais eram os instrumentos que a população e o que o governo tinha como forma de proteger e de incentivar a educação nesse momento. Em alguns momentos vocês vão ver que vai ser bem menos do que comparado a outros, e muita coisa nada comparado como é hoje, depois de 1988. Depois disso, eu irei perpassar sobre as leis e emendas constitucionais que já mencionam um padrão mínimo de qualidade. Vou falar sobre a lei do Fundef, sobre a emenda constitucional também do próprio Fundef de 1996, sobre a lei da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Depois eu irei falar sobre o Plano Nacional de Educação de 2001, que também é outra lei que menciona isso. Depois eu irei falar sobre o Plano Nacional de 2014, que foi uma renovação de 2001, mas que também menciona esse padrão mínimo. E depois eu irei falar também sobre o projeto anterior do Fundef, da Emenda Constitucional número 53 de 2006, e sobre como esse CAC, o CAQI, né, está sendo colocado no projeto atual do Fundeb, que na Câmara foi chamado de Projeto de Emenda Constitucional número 15 de 2015, e que agora no Senado ele passa a se chamar Projeto de Emenda Constitucional número 26 de 2020. E esse vídeo também fica até como uma forma de passar informação para saber a importância desse projeto que agora está correndo no Senado e que logo à frente poderá ser vetado ou sancionado pelo presidente da República. E eu passando essas informações que eu fui atrás, pesquisei, não é porque eu sei de nada mais não, e eu estou passando aqui para vocês. Então é isso, vamos começar as etapas aí que foram postas. Eu não numerei, mas eu acho que vai estar escrito aqui ou aqui, não sei onde eu vou querer colocar, mas já está escrito os temas de cada etapa. Então vamos iniciar, vamos para a primeira etapa aí. Valeu, galera! Opa, opa, opa! Antes de começar o vídeo, aqui só é um aviso para dizer que esse vídeo que vocês vão ver aqui no Instagram não é uma versão completa. A versão completa desse vídeo tá no YouTube, porém esse vídeo aqui do Instagram ainda consegue passar a ideia e a mensagem geral do conteúdo que eu tô explanando aqui no vídeo de forma boa e de forma ok. Porém, se você quiser mais informações e mais detalhes sobre esse assunto, é só acessar o link do meu canal no YouTube que está na descrição da minha bio aqui no Instagram. É isso aí e muito obrigado aí, bom vídeo! Então vamos lá, começar com a primeira etapa, que irá tratar sobre os movimentos e a sociedade civil organizada de forma geral, que pressionaram e que pressionam até hoje os governos, tanto o legislativo quanto o executivo, para que as suas demandas sejam atendidas. A gente pode começar pela FNDEP, o Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública, que nasceu em 1950, que teve como um dos seus participantes o Florestan Fernandes, que já defendiam a educação pública de qualidade. Aí, depois da redemocratização, com a nossa nova Constituição, temos a própria FNDEP. Sim, eu estou colando, porque é muito nome. Temos também, depois da redemocratização, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos a ANDES, que é o Sindicato
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, temos a ANDE, que é a Associação Nacional de Educação, que foram movimentos que já são referência e também referência de uma sociedade civil organizada que vai pressionar os governos para atingir as suas demandas, etc, etc, etc. E agora eu irei entrar em como essa discussão de padrão mínimo de qualidade, de escola pública e de padrão mínimo de qualidade chegou ao Brasil e como nós nos tornamos um país que ficou comprometido em atingir esses patamares, em atingir esse padrão mínimo de qualidade. Ocorreu também na década de 1990 a Conferência de Educação para Todos, na Tailândia, aonde o Brasil assinou uma declaração chamada Declaração Mundial sobre Educação para Todos, aonde nessa declaração o Brasil tinha como meta principal, junto com os outros signatários dessa declaração que ocorreu nesse evento, que teve como os principais patrocinadores a Unesco, a Unicef e o Banco Mundial, o Brasil se comprometeu como meta principal a universalização do acesso à educação básica para todas as crianças, jovens e adultos, assegurando a equidade na distribuição dos recursos e um padrão mínimo de qualidade. Certo, essa foi uma das primeiras conferências internacionais que o Brasil participou, aonde ele teve isso como uma meta principal assinada na declaração. E dentro dessa meta principal, vocês podem notar que existe a presença do padrão mínimo de qualidade, que é a origem do CAC e do CAQUI. Então, você vê que o projeto do CAC, do CAQUI, que eu irei explicar mais à frente também, é um projeto que já vem de bastante tempo, é um projeto que já vem de bastante luta, com diferentes atores e com diferentes pessoas envolvidas no processo. Certo, continuando, agora eu irei falar sobre a Semana Nacional de Educação para Todos, que ocorreu no Brasil entre o dia 10 e o dia 14 de maio de 1993. Então, perceba, depois do Brasil assinar a declaração na Conferência de Educação para Todos na Tailândia. Então, essa Semana Nacional de Educação teve como objetivo principal criar um compromisso nacional de educação em que se criasse um plano decanal de educação para todos. Ideia essa que mais à frente iria se tornar a lei de 2001, que criaria o PNE, e depois a lei do PNE de 2014, que é a renovação do PNE de 2001. Então você vê também que a partir dessa declaração de 1990, se teve uma semana para discutirmos internamente os rumos da nossa educação e se foi criada essa ideia do plano decanal, que em 2001 se veio a ser concretizada com o PNE de 2001, que é o Plano Nacional de Educação no decânio de 2001 a 2011, se eu não me engano, certo? Eu não sei se começou em 2012 e depois foi a 2012, mas eu sei que é um decano, é um tempo depois que a lei ela é promulgada, né? E certo, agora eu irei falar sobre a campanha nacional pelo direito à educação. Campanha essa que nasce em 1999, antes da Cúpula Mundial de Educação que aconteceu no Senegal em 2000, e que lança em 2002 o seu principal objetivo, que é contribuir para o aumento do financiamento educacional visando a implementação de um conjunto articulado, duradouro e coerente de políticas que garantam uma educação pública e de qualidade. Ou seja, a campanha nacional pelo direito à educação, ela já nasce em 1999, mas já em 2002 ela já coloca o padrão mínimo de qualidade para o ensino público como a sua principal prioridade, como a sua principal luta. E como podemos ver hoje, em 2020, o momento que esse vídeo está sendo gravado, essa luta que eles começaram em 1999 vem dando resultados agora. Necessitamos ter esperança, né, para que dê tudo certo e a luta que eles tiveram seja alcançada, né, com a implementação tanto do CAC quanto do CAQUI na Constituição de forma permanente. Mas isso é assunto para o final do vídeo, certo? E essa campanha nacional pelo direito à educação,
ela também é como se fosse uma ala brasileira da campanha latino-americana pelo direito à educação, que digamos que ela é uma ala latino-americana, né, da campanha global, que é a campanha global pela a educação. E os principais modos de ação, que é muito importante vocês prestarem atenção nisso, que é os modos de ações que essas campanhas e esses movimentos têm para conseguir alcançar resultados estratégias de mobilização social, você aderir mais pessoas para dentro da sua campanha, espalhando as suas ideias e convencendo as pessoas de suas ideias, pressão sobre as autoridades, o chamado advocacy, né? Que é você fazer com que as autoridades façam o papel que elas estão lá para serem feitas, que elas estão sendo pagas para serem feitas. E também tem um mecanismo chamado de justiciabilidade, que é bem por definição mesmo, o uso de instrumentos jurídicos nacionais e internacionais pela efetivação dos direitos conquistados na legislação. Ou seja, eu acho que a explicação conceitual ela já é bem direta e já explica bem o que é isso, mas é você usar do poder judiciário para que o poder executivo e o poder legislativo também cumpram as suas funções e cumpram o que a legislação e o que a Constituição manda que seja cumprido, né? Então, esses três mecanismos usados tanto pela campanha nacional pelo direito à educação, tanto pela campanha Fundeb para valer, que é a próxima que eu irei tratar, tanto por outras formas de organização da sociedade civil, são mecanismos que garantem com que efetivamente as conquistas que esses movimentos conseguem na lei escrita sejam efetivadas em ações práticas, certo? Então, dessa forma, eu irei passar para a campanha Fundeb para valer. Movimento esse que nasce no ano de 2005, no momento em que o governo mandava a proposta de emenda constitucional para o Fundeb, que iria substituir o Fundef na época, né? E essa proposta de emenda constitucional mandada pelo governo, ela não abrangia alguns temas, ela não tocava em determinados assuntos que eram de extrema importância, tanto para os movimentos quanto para a sociedade civil, na visão desses movimentos, né? Que no caso era o CAC, a PEC não mencionava o CAC, a PEC não mencionava creches, não tinha inclusão de creches no Fundeb, não tinha a definição do piso salarial para os profissionais de educação, não tinha o salário mínimo dos profissionais de educação, né, dos profissionais que trabalham na área, não tinha a fixação em percentual de uma contrapartida da União ao fundo, que se você assistiu me ouvindo sobre o Fundeb, sobre a explicação de como funciona o Fundeb, você vai saber da importância desse percentual de contrapartida da União para o fundo. E por meio tanto do Fundeb para valer, quanto de outros movimentos sociais, de outros movimentos da sociedade civil, se garantiu no projeto de lei aprovado do Fundeb de 2006 a inclusão das creches, a fixação de uma contrapartida da União com um pequeno aumento do valor, tipo, não foi da forma ideal, mas a pressão conseguiu algum resultado, e as bases do piso salarial e as necessidades de definição do padrão mínimo de qualidade como ponto de partida para a definição do custo aluno-qualidade. Então, como se pode ver, com a pressão desses movimentos sociais, tanto da campanha nacional pelo direito à educação, tanto do Fundeb para valer, nós tivemos no projeto do Fundeb de 2006 essas garantias postas, esses ganhos sociais postos que não teriam se ficasse apenas na boa vontade do governo federal da época, que eu também não vou citar o nome de governo federal de cada época, mesmo não sendo um grande problema, mas muito provavelmente eu estaria colocando os nomes dos governantes aqui e o ano de seus governos, né? Para deixar bem claro. E dessa forma, falando sobre a campanha nacional pelo direito à educação, das outras instituições, dos outros sindicatos que eu falei no começo dessa etapa, e também do Fundeb para valer, eu acho que nós encerramos essa primeira etapa e podemos ir para a segunda etapa, que irá tratar sobre a vinculação e a legislação que garantiram a educação e que protegeram a educação durante as nossas constituições e também entre as constituições, né? Então vamos lá, para a segunda etapa. Assim, se tratando agora dessa segunda etapa, nós iremos falar, como já repetido inúmeras vezes aqui durante o vídeo, sobre os mecanismos constitucionais
e as legislações de forma geral durante o período de 1934 até 1988 em diante, até os dias de hoje. Podemos começar com a Constituição de 1934, em que se iniciou a vinculação constitucional de impostos para o investimento em educação. O que significa vinculação constitucional? Que uma porcentagem X do número de impostos deverão ser investidas em educação, tanto nos municípios quanto nos estados, tanto pela União. Os municípios têm uma porcentagem, os estados têm uma porcentagem, a União tem outra porcentagem do número da porcentagem, né, de impostos que esses entes federados têm que investir de sua receita na educação. Começando em 1934, nós tínhamos uma vinculação da União de 10%, uma vinculação dos estados e do Distrito Federal de 20% e uma vinculação dos municípios de 10%. Na Constituição de 1937, esse mecanismo constitucional de vinculação foi suprimido. Não existiam vinculações mínimas nem para os estados, nem para os municípios, nem para a União, nem para o Distrito Federal. Em 1946, essa vinculação volta com 10% para a União, 20% para os estados e DF e 20% para os municípios. Assim, depois da Constituição de 1946, nós temos a lei da primeira LDB, da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1961 e aumenta a vinculação dada pela União de 10% na Constituição de 46 para a porcentagem de 12% depois dessa LDB. Em 1967, essa vinculação também é suprimida. Não existia vinculação mínima a partir da Constituição de 1967, porém, com a Lei número 5.692 de 1971, os municípios ficam obrigados a investir 20% de sua receita tributária, além de impostos. E a vinculação cria uma responsabilização, ou seja, além do município ter que investir, cria uma responsabilização caso ele não invista, a partir da lei de 1971. Lembrando que em 1967 a vinculação foi suprimida, 1967 a vinculação foi suprimida, tanto dos estados, do Distrito Federal, da União e dos municípios, e com a lei de 1971, os municípios voltam a ter vinculação obrigatória e mais a responsabilização, caso eles não façam esse investimento. Em 1983, antes da nossa Constituição de 88, nós temos a chamada Emenda Calmon, que determina 13% de investimento da União, 25% de investimento dos estados e do DF e 25% de investimento dos municípios. Porcentagens estas que se mantêm até hoje. Porém, depois da Constituição de 1988, nós tivemos outros mecanismos constitucionais além da vinculação constitucional de impostos para a educação. Nós tivemos, por exemplo, os artigos 206 da Constituição, que fala sobre o padrão mínimo de qualidade e sobre outros aspectos da educação, além de outros artigos da Constituição, como 212 e 214. Também temos a Emenda Constitucional número 14, de 1996, que cria o Fundef. Depois, nós temos a Lei 9.394, também de 1996, que cria a nova LDB, substituindo a de 1961, e vindo a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. Também temos a Lei 9.924, também de 1996, que regulamenta o Fundef, porque temos a emenda constitucional que cria o Fundef e temos a lei que regulamenta o Fundef, que é a Lei 9.924, também de 1996. Então, nós podemos listar, em 1996, nós tivemos o acréscimo da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tivemos o acréscimo da Emenda Constitucional número 14, que criou o Fundef, e tivemos o acréscimo da Lei 9.924, também de 1996, que regulamenta o Fundef. Também, ainda nos anos 90, tivemos em 1997 uma resolução do Conselho Nacional de Educação que falava sobre a valorização dos profissionais de magistério, a valorização dos professores, por assim dizer.
E em seguida, nós temos a Lei 10.172 de 2001, que cria o Plano Nacional de Educação, já citado como um ganho daquela semana de debate de educação que eu citei na etapa passada. Em seguida, nós temos a Emenda Constitucional número 53 de 2006, que cria o Fundeb, a primeira lei do Fundeb, que veio a substituir o Fundef. E em seguida, nós temos a Lei 11.494, de 2007, que regulamenta o Fundeb. Da mesma forma que ocorreu em 1996, que tivemos a emenda constitucional que criava o Fundef, nós agora temos a emenda constitucional que cria o Fundeb em 2006, e temos a lei que regulamenta o Fundef, que é a Lei 11.494, de 2007. Além disso, nós tivemos mais para frente a renovação do Plano Nacional de Educação em 2014 para o decano de 2014 a 2024. Esse eu tenho certeza, é o decano de 2014 a 2024, onde foi uma renovação do Plano Nacional de Educação de 2001. E nesse ano, em 2020, nós temos em tramitação no Senado Federal a emenda constitucional número 26 de 2020, que é a renovação do Fundeb, e agora ele se tornando permanente na nossa Constituição, não sendo apenas uma emenda constitucional de um tempo determinado, que está lá apenas para suprir especificamente o artigo 60 dos atos de disposições constitucionais transitórias, que determina que se cria esse fundo para a educação. Agora vai sair esse artigo 60 do ADCT e vai entrar o Fundeb de forma definitiva na Constituição. Então é isso, essa foi a segunda etapa sobre a legislação e os mecanismos constitucionais que garantem o nosso direito à educação durante a nossa história, desde que tivemos uma Constituição mais social, que pensasse mais no social, como foi a Constituição de 1934, diferente da de 1889 e a de 1824, né, que foi a do Império e a da nossa Primeira República, que não falavam muito desse tema, mas a partir de 34, tendo como exceção os períodos ditatoriais, que foi a Constituição de 1937 e a Constituição de 1967, que teve essa desvinculação das vinculações constitucionais para a educação, a partir de 34, com a de 46 e 88, que são constituições democráticas, que são constituições que prezam pela democracia e pela participação cidadã na governança. Nós tivemos essa vinculação determinada, e com a de 88, além da vinculação, tivemos outros mecanismos, como já citados, o Fundef, o Fundeb, o PNE, resoluções dos conselhos e participação da sociedade civil organizada, eu vou frisar isso até o final do vídeo, para a conquista desses direitos e dessas garantias, né? Então é isso, terminamos aqui a segunda etapa e agora iremos para a terceira etapa. Nessa terceira etapa, eu irei mostrar dois exemplos de como o padrão mínimo de qualidade e a busca pela qualidade de ensino já se encontram presentes em dois mecanismos, em duas leis que garantem dentro da legislação essa citação de um padrão mínimo. Antes ainda da concretização do CAC e do CAQUI, já temos alguns exemplos. Não só nesses dois exemplos, eu vou botar aqui uma lista bem detalhadinha aqui do lado, ou aqui do outro lado, em qual artigo se encontra dentro de cada lei a citação e a fala sobre um padrão mínimo de qualidade. Primeiro, eu vou pegar um exemplo aqui da lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, que é o Plano Nacional de Educação do Decano de 2014 a 2024, que cita no seu artigo 2, são diretrizes do PNE, ou seja, são diretrizes do Plano Nacional de Educação, inciso 8, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Isso é algo bem importante, essa última palavra do inciso, que é equidade, que o Plano Nacional de Educação de 2001, em nenhum momento ele mencionava a proposta e o objetivo de buscar equidade, que, como eu já mencionei anteriormente, é aquele princípio de que nós vamos levar em consideração as diferenças regionais, as diferenças de modalidade, as diferenças de etapa, as diferenças de raça, as diferenças de gênero, para conseguir determinar um ensino de qualidade.
você precisa levar todas essas diferenciações e essas desigualdades em conta para você determinar um ensino de qualidade. Então é muito importante essa citação de equidade, essa palavra equidade, no artigo 2, inciso 8 do Plano Nacional de Educação de 2014. E o outro exemplo que eu vou buscar para vocês, pelo fato de ser uma pelo fato de ser uma lei com maior abrangência, né? Que a LDB de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, no seu artigo, no seu artigo 4, no seu artigo 4, inciso 9, ele diz, artigo 4, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, inciso 9, padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e quantidades mínimas por alunos de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Você vê que aqui ele é até mais um pouco mais detalhado, né, do que do Plano Nacional de Educação, que mostra, né, que você precisa dos insumos indispensáveis, que são o profissional e a infraestrutura física, basicamente. Você precisa de uma quantidade mínima por aluno, que também entra nos debates sobre o CAC e o CAQUI, que é sobre qual é a quantidade ideal de alunos por turma, qual é a quantidade ideal de alunos por escola, qual é a quantidade ideal da razão entre professores e alunos. Isso tudo entra no debate do CAC e do CAQUI, que são insumos e referências que tem que se levar em conta na hora de determinar esse padrão mínimo de qualidade. Então é isso. Nessa etapa eu mostrei esses dois exemplos, tanto do Plano Nacional de Educação de 2014 quanto da LDB de 1996, de dois artigos nessas respectivas leis que mostram que o padrão mínimo de qualidade já é algo exigido dentro da legislação e que precisa de uma regulamentação maior e mais detalhada para que sua efetivação seja concreta e aconteça de forma efetiva e para todos. É isso, e vamos agora para a próxima etapa, etapa 4. Nessa etapa, nós iremos tratar sobre o conceito propriamente dito de custo-aluno-qualidade e o projeto propriamente dito de custo-aluno-qualidade inicial proposto por esses movimentos sociais e organizações da sociedade civil. É importante frisar que tanto a ideia quanto o projeto buscam uma mudança de mentalidade na hora de investir os recursos. Qual é a mentalidade que se vem presente desde 1990 e até hoje não foi completamente mudada e alterada para a mentalidade que o CAC e o CAQUI buscam alcançar? É a mentalidade de que o investimento de recursos vai ser a vinculação constitucional, lembra que eu falei da vinculação constitucional dos impostos mínimos, o mínimo de imposto que o ente federado tem que investir em educação? Então, é a vinculação constitucional dividido pelo número de matrículas, ou seja, não se leva em consideração nenhum padrão mínimo de qualidade, nenhum padrão que se leve em conta para que se garanta uma escola com os insumos necessários para que se tenha uma boa educação. O CAC e o CAQUI vêm com essa proposta de mudar a ideia, de que não seja a ideia de investimento baseada na divisão entre os recursos constitucionais e o número de matrículas, mas que mude para um conjunto de padrões mínimos de qualidade inicial, que tenha como referência a legislação educacional,
que, como já citado, já tem outros aparelhos que falam sobre isso, mas não tão regulamentado e tão específico como o CAQI e como a ideia do CAC. E os principais objetivos que essa ideia e que esse projeto tentam buscar é insumos que levam a uma educação de qualidade, ou seja, insumos que busquem alcançar essa educação de qualidade, infraestrutura e equipamentos adequados, porque não se tem como ter uma educação nem uma escola de qualidade sem uma infraestrutura básica e sem equipamentos de qualidade para que isso seja concretizado. Profissionais capacitados, que se tenha preferencialmente um profissional formado em nível superior e que atue na área em que ele é formado, o que não acontece em 100% dos casos no Brasil, onde nós temos, por exemplo, professores que têm uma licenciatura em biologia dando aula de matemática ou de história. Isso acontece. E o CAC e o CAQui vêm como uma de suas propostas evitar que isso aconteça. Também temos horas remuneradas destinadas às atividades extra-classe. O que isso significa? É levar em consideração que o trabalho do profissional de educação, o trabalho do professor, não se resume apenas ao seu expediente dentro da sala de aula. Que o trabalho do professor, ele acontece também muito em ambientes extra-classe, como corrigindo avaliações em casa, como preparando avaliações em casa, como os eventos culturais que acontecem nas escolas. E isso também é outro ponto que o CAC e o CAQui buscam levar em conta na hora de definir o seu conceito e de propor as suas propostas, né? Um outro aspecto é buscar a razão de alunos por docentes e de alunos por turma, como já citado, que deixem um ambiente mais plausível para que se tenha uma educação e um processo de ensino-aprendizagem de maior qualidade. Pois se você tem muitos alunos na escola ou se você tem muitos alunos dentro de uma sala de aula e o projeto do CAQI ele coloca qual seria o número de alunos ideal por escola, qual seria o número de alunos ideal por turma, ideal assim, né? Ideal para dentro do custo mínimo, para dentro do padrão mínimo, não como ideal o melhor dos mundos, é o padrão mínimo. E dessa forma, eles colocando essa razão, tanto de alunos por turma, tanto de alunos por escola, é outro ponto que eles também prezam e que precisa se levar em consideração na hora de propor essas propostas. E um último ponto que também é muito importante e que entra dentro das demandas, né, que os movimentos e o CAQI buscam alcançar, é uma jornada de trabalho escolar do aluno que progressivamente atinge o tempo integral e do professor que gradualmente obtém dedicação exclusiva a uma escola. Ou seja, que os alunos, com o passar do tempo, com o passar da evolução da legislação educacional, consiga ter um tempo de escola integral, ou seja, que ele consiga passar mais tempo dentro da escola, não apenas fazendo as atividades curriculares, as atividades para ele passar de ano, mas também atividades extras, que evitam que ele se tenha uma maior presença dentro do ambiente escolar e que tendo essa maior presença dentro do ambiente escolar, ele consiga ter mais oportunidades e consiga ter um processo de ensino-aprendizagem melhor e um processo de ensino-aprendizagem mais básico e com mais qualidade do que vem acontecendo até agora. O que cita dos professores terem uma dedicação exclusiva para uma determinada escola é porque o cenário de hoje apresenta situações em que muitos professores eles trabalham em diferentes escolas e trabalhando em diferentes escolas eles ficam com pouco tempo, né, para se dedicar exclusivamente e com maior qualidade, de novo esse termo, nas suas funções como professor. E aí o CAC, essa ideia do CAC e o projeto do CAQI, buscando esse objetivo de que os professores tenham uma dedicação exclusiva para as escolas, para que, junto a isso, se tenha também um turno integral para os alunos, se tenha uma maior proximidade e um maior profissionalismo e dedicação do professor para com aquela escola, para que o nível de ensino-aprendizagem aumente e, com isso, tenhamos resultados melhores na nossa qualidade educacional, né? E, de forma geral, era isso que o projeto do CAC, quer dizer, a ideia do CAC e o projeto do CAQI tentam propor como os seus objetivos máximos, as suas diretrizes máximas, as suas diretrizes maiores.
E com isso nós podemos passar para a última etapa, que eu irei falar sobre como essa luta e como esses mecanismos se encontram na legislação atual, que é o projeto de emenda constitucional número 26 de 2020, que tenta regulamentar o Fundef para ele se tornar permanente dentro da Constituição. E com isso nós vamos buscar algumas conclusões e algumas reflexões sobre como isso irá afetar a qualidade e o cenário da educação pública no nosso país. É isso, e vamos partir agora para essa última e penúltima etapa, né? Que eu acho que eu vou fazer as duas juntas. Valeu. Opa. Eu falei que agora a gente ia para a penúltima e última etapa, onde eu ia apresentar a legislação atual e as conclusões e reflexões sobre o vídeo de forma geral, mas eu quero passar aqui para mostrar um exemplo prático de como o projeto do CAC, né, que é o custo aluno qualidade inicial, coloca uma escola padrão e uns insumos padrões que seriam necessários para se ter o mínimo necessário para se ter uma qualidade de ensino, né? E vamos pegar aqui como exemplo a etapa da educação infantil, né? E como é que seria uma creche dentro do CAC. Só para vocês terem como exemplo prático, para ter bem salvo na cabeça. Como seria uma creche dentro dos padrões do CAC, né? Que é o custo aluno qualidade inicial. A creche, lembrando que seria idealmente para crianças de 0 a 3 anos, e no projeto do CAC seria um período integral de 10 horas, com uma unidade de creche tendo 120 crianças, 12 por turma, e 20 professores, com uma carga horária de 30 horas semanais, sendo 24 horas de dedicação diretamente com as crianças dentro da sala de aula e 6 horas para atividades extra-classe, como comentado anteriormente, que no caso, por exemplo, seria atividade de planejamento, atividade de informação, avaliação do trabalho, certo? E essa escola ela também teria que vir com alguns outros profissionais para ajudar no trabalho do profissional de educação propriamente dito, o professor. Que esses não deixam de ser profissionais de educação, mas eles não são obrigatoriamente professores. Que no caso seria um cargo de direção, um cargo de coordenação pedagógica, 2 funcionários para a tarefa de limpeza e manutenção, uma secretária e 2 funcionários para o setor de alimentação. Então, dentro do projeto do CAC, ele ainda especifica o tamanho da escola, o tanto de salas, o tanto de refeitórios, o tamanho da quadra, o tanto de carteiras, o tanto de TV por vídeo, o tanto de salário que tem que ser pago para cada profissional, qual é os custos de manutenção disso, porque existe um custo de investimento. O que é o custo de investimento? É aquele investimento inicial. Por exemplo, não, vou construir a escola aqui do zero. Só que a partir do momento que você constrói a escola do zero, para ela se manter durante os anos, você precisa de um custo de manutenção, que também entra no CAC. Eles mostram quanto que seria um custo de manutenção para a educação infantil, e também mostram quanto que seria um custo de manutenção para o ensino fundamental, quanto que seria um custo de manutenção para o ensino médio, e da mesma forma, quanto seria um custo de investimento para o ensino fundamental, um custo de investimento para o ensino médio, quanto seria um custo de investimento na mobilidade de ensino do ensino de jovens e adultos, quanto seria na mobilidade de ensino de educação do campo, que cada mobilidade, cada etapa dessa, como já citado, elas precisam de insumos, manutenção e investimentos diferentes, porque são públicos diferentes e são necessidades diferentes. E um dos maiores feitos, digamos assim, do CAC é apresentar essas diferenças, né? Tanto das modalidades como das etapas. E eu acho que durante o vídeo eu coloquei alguns gráficos mostrando essas diferenciações, ou eu vou colocar tudo em links aqui embaixo, né? Mas então vamos para a conclusão do vídeo. Valeu? Certo. Agora nessa penúltima etapa eu irei apresentar para vocês o que vai mudar com a nova emenda constitucional número 26 de 2020, friso, que agora está em tramitação no Senado, no momento de gravação desse vídeo. Então, eu irei colocar o que ela irá trazer de mudanças e aonde especificamente essas mudanças irão ocorrer. Primeiro, que essa emenda constitucional ela vai colocar o Fundeb no artigo 212 da Constituição de forma permanente.
E isso tem como objetivo estabilizar o seu regime jurídico e propiciar um efetivo horizonte de progressividade fiscal e operacional. Ou seja, efetivar juridicamente e legalmente os investimentos e a gestão dos recursos que serão destinados à educação do país. Também temos um outro objetivo nessa mudança, que é fortalecer os instrumentos de controle acerca da adequada aplicação dos recursos educacionais, que, junto com o que eu disse, é realmente garantir, por meio até de fiscalização e monitoramento, se os recursos estão sendo efetivamente investidos onde deveriam ser. Mudanças essas que servem para garantir a tripla dimensão do direito fundamental à educação, que se baseiam na universalidade, na equidade e na qualidade. Agora, entrando mais especificamente nos artigos que o novo Fundeb irá alterar na Constituição e ou adicionar, serão, no caso, o artigo 211, parágrafo 7º, que traz a noção de custo-aluno-qualidade, tão citado e tão comentado durante o vídeo, que são mensuráveis na forma de insumos mínimos a serem pactuados federativamente, ou seja, não é responsabilidade só da União, nem responsabilidade só dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, é uma responsabilidade de todos que tem que ser alcançada por meio da cooperação dos entes federados. E ainda, essas mudanças dialogam com o artigo 165, parágrafo 15º da Constituição, que contempla a necessidade de parâmetros qualitativos de custo e execução física e financeira dos projetos de investimento estatal. Ou seja, essas mudanças que o novo Fundeb traz ainda tem o apoio de outro artigo da Constituição que não trata especificamente de educação, mas trata dos gastos públicos de forma geral. E também, como citado, temos o acréscimo/mudança do parágrafo 9 do artigo 212, que irá garantir o aprimoramento das regras de fiscalização, avaliação e controle das despesas públicas realizadas com as atividades do MDE. E o que seria o MDE que eu não citei durante esse vídeo? O MDE é a manutenção e desenvolvimento do ensino. O que seria isso? Seriam, digamos que as coisas específicas que contam na hora de você investir em educação. Por exemplo, quando você vai investir em educação, quando você vai pagar o professor, quando você vai pagar a carteira da sala de aula, quando você vai pagar a farda do aluno, o uniforme do aluno, né? Isso entra como MDE, como manutenção e desenvolvimento do ensino. E lembra daquela vinculação constitucional que cada ente federado tem? Quando a Constituição diz, por exemplo, que o Estado tem que investir 25% dos seus impostos em educação, ele se refere que o Estado deve investir 25% dos seus impostos em MDE, que é manutenção e desenvolvimento do ensino. Um exemplo do que parece entrar em MDE, mas não entra em MDE, é a alimentação escolar, que serve, digamos, como assistência social mesmo, como uma política pública de assistência social. Oficialmente, a alimentação escolar não entra como uma política pública de MDE, de manutenção e desenvolvimento do ensino, mesmo ela ainda garantindo a manutenção e desenvolvimento do ensino na prática, né? Que você vai estar alimentando as pessoas que estão na escola. Então, ela garante de certa forma, mas só que legalmente não. E, de forma geral, são essas principais mudanças / acréscimos que a PEC 26 de 2020, que regulamenta o novo Fundeb na Constituição, trazem de inovação, né? E que, de certa forma, resume toda a ideia que a gente, porque eu peguei essas informações de várias pessoas, estamos trazendo aqui para vocês sobre a importância do CAC, do conceito do CAC, né, do custo aluno qualidade, e o projeto do custo aluno qualidade inicial, né, que se baseia e garante a sua efetivação por meio de lutas sociais e de outros mecanismos que nós já citamos aqui, que a sociedade civil organizada tem para com o legislativo e o executivo federal, ou por que não, e também os legislativos e executivos estaduais e municipais, né? Então é isso, de certa forma eu vou concluir o vídeo nesse momento, e a mensagem que eu quero deixar de final para vocês é mesmo que a gente comece a entender
e a prestar atenção nesses mecanismos constitucionais e nessas legislações que tanto fazem diferença, se não obrigatoriamente na sua vida diretamente, mas na vida de milhões de pessoas, né? E por meio desse vídeo eu também trago o exemplo de que apenas políticas públicas de qualidade e feitas com responsabilidade e ouvindo a sociedade civil e ouvindo os grupos de interesse que irão ser afetados por essa política pública ou por essas políticas públicas, como por exemplo os professores e as lavadeiras e os porteiros das escolas públicas desse país, são grupos que são afetados por essas políticas de forma direta, né? Então é isso, eu agradeço quem conseguiu assistir o vídeo até aqui, e se você assistiu o vídeo até aqui é porque você gostou das informações, então compartilha e no mínimo deixa o like aí pra gente. E eu fico pela aqui, agradeço demais a atenção de vocês, e é isso aí, vamos lutar para que a gente tenha uma educação de qualidade no nosso país, porque só dessa forma a gente vai conseguir fazer mudanças reais. E também ajudar a mudar o discurso de que é muito fácil falar, não, eu defendo a educação, não, eu sou a favor da educação, beleza. Mas você sabe como funciona a educação? Você sabe quais são as leis que garantem a nossa educação no Brasil hoje? Não que você não tenha esse conhecimento, essa informação, você não possa lutar pela defesa da educação. Mas você sabendo disso, isso te ajuda e ajuda na luta também, né? Então é isso, eu agradeço demais novamente e valeu. Muito obrigado. Ah, e claro, antes de qualquer coisa, como eu sempre deixo, qualquer crítica sobre o conteúdo desse vídeo, se você viu algum conteúdo que não é correto, alguma explicação que você acha que não foi satisfatória, alguma explicação que você acha que eu deixei de falar coisas ou falei coisas demais e que possam acrescentar aqui na minha melhoria pessoal, eu agradeço que vocês me mandem via direct, se vocês estão assistindo no Instagram, ou deixem nos comentários aqui embaixo no YouTube. Muito obrigado e é isso aí, até a próxima.